Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marcela Mangulos, professora de Direito Administrativo, e vou tratar com vocês, a partir de agora, neste módulo, das licitações e contratos administrativos. Qual que é a importância de licitações e contratos administrativos e por que a gente está fazendo um módulo em separado, um estudo separado? Bom, primeiro de tudo, e o mais óbvio, é porque é um tópico do seu edital. Imagino que todos os editais prevejam, nesse nível de exigência, prevejam licitações e contrato administrativo como um tópico bastante importante. E isso por quê? Porque licitações e contratos administrativos são instrumentos dentro do direito administrativo, e o direito administrativo é, para mim, um dos mais importantes para quem quer ser servidor público, e é isso que nós vamos alcançar aqui com o nosso estudo. Por que eu digo que o direito administrativo é um dos mais importantes, né? E aí, enfim, sendo candidato ao Ministério Público de São Paulo, por que não penal? Por que não processo penal? É obviamente que tudo isso é muito importante, mas o direito administrativo, ele é, na verdade, aquilo que os civilistas costumavam falar na nossa faculdade. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu ouvia bastante dos meus professores de civil que o civil era o direito do dia a dia, era o direito do nosso cotidiano. E depois eu fui ver que isso não era, na verdade, bem a verdade, né? As brigas aí na maldade, né? As brigas entre vizinhos, enfim, as questões societárias profundas, eles não são o nosso dia a dia, são muito específicos. Mas é o nosso dia a dia ligar um interruptor, é o nosso dia a dia abrir uma torneira em casa e ver a água correndo, é o nosso dia a dia dar descarga, é o nosso dia a dia andar na rua, parar no semáforo, às vezes tomar uma multa de trânsito. Isso tudo é direito administrativo. Então, o direito do nosso dia a dia, o direito do nosso cotidiano, ele é o direito administrativo. A gente pisa no direito administrativo, a gente bebe o direito administrativo, né? Então, quando a gente dá a descarga, a gente está mexendo com o saneamento. Quando a gente liga a luz, a gente está trabalhando com as concessionárias de energia elétrica. E tudo isso é direito administrativo. Tudo está regulado pelo nosso direito administrativo. Essa, então, é a grande importância do direito administrativo para o nosso estudo. Ele é, né, nesse prisma, o nosso direito do dia a dia. Então, muitas vezes, o analista do Ministério Público, e é importante que ele conheça muito bem o direito administrativo, as questões de fundo que ele vai tratar, considerando que ele é um curador da lei e do interesse público, né, desse interesse difuso público, é justamente entender um pouquinho sobre direito administrativo, né? Conhecer as regras desse regime e entender basicamente como isso funciona, né? E justamente avaliar as atitudes dos administrados, dos políticos, enfim, de todos aqueles que estão subjúdice ali, né, do Ministério Público, com base nesse racional. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui um pouquinho sobre licitações e contratos administrativos e tratar mais profundamente sobre esse tema. Eu fico à disposição, vocês fiquem à vontade se tiverem mais dúvidas, se tiverem pontos a discutir, em contatar o pessoal aqui do cursinho, que eles nos contatam diretamente, e eu estou efetivamente à disposição de vocês. Bom, vamos começar, né? Vamos entender sobre o que nós estamos falando, quem que é o objeto aqui do nosso estudo e por que tem um mapa do Brasil aí, professora, que eu já conheço, eu sou brasileiro, eu sei bem o que é o Brasil. Bom, isso aqui é só para ilustrar e ajudar vocês a entenderem, quando a gente fala de poder público, quando a gente fala de, né, daquele que precisa obedecer essas normas de direito administrativo, a gente está falando disso, a gente está falando de Brasil, e quando a gente está falando de Brasil, eu quero dizer, a gente está falando da União, a gente está falando dos estados, a gente está falando do Distrito Federal e a gente está falando dos municípios. Isso é o poder público. Não só a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e aqueles que estão incluídos dentro da estrutura hierárquica desses entes federados, né? Então, nós vamos ver na aula de organização administrativa, vocês vão ver na aula de organização administrativa, quem são essas pessoas jurídicas ou esses órgãos que estão dentro da intimidade, né, do poder público, da União, do Estado, do próprio Distrito Federal e dos municípios, que são componentes
desses entes federados. Mas aqui eu quis trazer um pouco a ideia da completude. Então, todos eles são poder público. Todos eles são importantes para que a gente conheça, para que a gente saiba que eles estão dentro do nosso conceito de poder público quando a gente está tratando aqui. Eles são o nosso objeto de estudo, eles são o objeto do direito administrativo, são também aqueles a que se submetem às regras de direito administrativo. E, portanto, serão importantes no nosso conceito de licitações e contratos administrativos. E como que o poder público ele atua, né? E a gente vai entender por que isso é importante. Bom, a gente tem 3 funções típicas de Estado, né? A legislativa, que vocês já estão cansados de saber, que é aquela que basicamente trata da inovação na ordem jurídica, né? A única que inova na ordem jurídica, através das leis, enfim, das normas conforme estabelecido na Constituição Federal, dentro de um regime, de um processo legislativo muito específico. A função jurisdicional, que é aquela que tem o poder de decidir com força de coisa julgada, né? Então, assim, falando aqui, obviamente, das funções típicas, né? O que não significa que o legislativo não julga, não significa que o jurisdicional não legisla de alguma forma, mas falando especificamente sobre funções típicas. E, por fim, a função executiva, né? Essa questão tripartite das funções do Estado, já bastante antiga e difundida, e que a gente vem aceitando, apesar de ter algumas discussões sobre outros poderes, né, ou outras funções dentro, como típicas de Estado, que não se encaixa muito propriamente dentro de uma dessas 3, mas nós vamos trabalhar com esse que é o conceito mais difundido, e a função executiva, eu trago para vocês o conceito do meu mestre, como vocês podem ver, o Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz o seguinte: a função do Estado, de quem ele faça às vezes, que ele exerce numa intimidade, numa estrutura de regime hierárquico, e que no sistema constitucional brasileiro é caracterizado, né, pelo fato de desempenho dessa função por meio de comportamentos infralegais ou diretamente infraconstitucionais. Ah, tá. E o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que a função executiva é aquela função de dar concretude ao que está estabelecido em abstrato na lei. Tá? E para isso, o que é utilizado, né? Para isso, como que faz isso? Como é que ele dá essa concretude ao que está estabelecido na lei como executor de uma função executiva é complicado, mas é isso mesmo. Bom, isso é realizado por meio de competências públicas, né? E o que são as competências públicas? Bom, são instrumentos que são dados à administração pública, né? Que promove a função executiva em sua tipicidade, para que ela possa cumprir daqueles deveres que estão estabelecidos em lei para ela como um dos seus deveres. O que isso quer dizer, professora? Bom, outro termo cunhado pelo mestre Celso Antônio é a questão dos deveres e poderes. E por que isso é importante para fins de competências públicas? Bom, porque é o seguinte, vamos voltar lá atrás. Vamos entender como é que a gente chegou nessa estrutura e por que a gente chegou nessa estrutura. Nós temos um conhecimento geral de que o poder emana do povo, né? Inclusive, isso está na nossa Constituição Federal. E lá atrás, né, a gente estabeleceu uma primeira norma, né, o nosso contrato social, o nosso pacto social, de que a gente precisava, de alguma forma, ter todo um aparato, né, estrutural, governamental, que nos permitisse, enquanto povo, dividir tarefas para que a gente não vivesse num caos, certo? Então, a gente estabeleceu toda uma estrutura dentro, vamos pensar na realidade brasileira, toda uma estrutura dividida nessa lógica, né, de 3 funções ou 3 poderes, como vocês preferirem, e cada uma tem que ter os instrumentos. Só que não são simples instrumentos que podem ser utilizados à torta e à direito. Na verdade, eu estabeleço em lei e na norma determinados deveres. E por que são deveres? Porque eles estão lá atuando em nosso nome. Então, nós, na condição de povo, por meio dos processos que escolhemos, né? Enfim, por meio de todos os instrumentos que são dados,
por meio dos processos que foram escolhidos e as formas que a gente tem de se manifestar como povo em relação aos nossos interesses, estabelecemos em lei determinados deveres que queremos que sejam executados, que sejam cumpridos. E para isso, outorgamos determinados poderes, ou seja, demos instrumentos para que o poder público promova, né, execute esses deveres estabelecidos na lei ou na Constituição Federal diretamente. Então é por isso que o professor Celso Antônio fala em deveres poderes e não em poderes deveres, como era muito comum na doutrina. Porque a chave é, esses poderes, eles só podem ser utilizados se e quando forem para cumprir determinados deveres estabelecidos em lei ou na Constituição Federal. Não é sem limites, não é um cheque em branco dado ao poder executivo ou, enfim, a qualquer outro poder que esteja atuando na função executiva. Então, nas palavras do mestre, as competências públicas, elas são esse círculo que compreende um plexo de poderes, ou seja, um plexo de instrumentos que o exercício, né, demarcados por que são instrumentais, legalmente, ou seja, estabelecidos em lei. Esses poderes, eles não são quaisquer poderes. A administração pública não pode vir e utilizar de qualquer instrumento que ela bem entende. Ela tem limites estabelecidos em lei. Para quê? Para satisfazer interesses que sejam estabelecidos, deveres que são estabelecidos na forma de interesse público. Então, elas têm que ser exercidas dentro de um determinado limite, e o limite é interesse público. E o que é interesse público? De forma simples e sem querer aprofundar, porque nós não estamos aqui num curso de mestrado nem num curso de doutorado, mas a ideia é de interesse público que seja uma dimensão social daquilo que é o indivíduo como alguém que compõe a sociedade. Então, eu, Marcela, enquanto indivíduo, não tenho interesse algum em ser presa. Mas eu entendo que, enquanto uma integrante de um corpo social, é fundamental que existam as prisões e as leis penais e todo esse processo de prender as pessoas se essas normas forem infringidas. Então, o interesse público é aquela dimensão social dos interesses das pessoas enquanto integrantes de um corpo social, de uma sociedade. Então, este é o limite para o cumprimento dos deveres. Então, eu tenho estabelecido como um dever um interesse público, aquilo que eu estabeleci em lei, né? Esse interesse público ele é correlato a este dever de dar concretude pela administração pública, que está associado a determinados poderes estabelecidos em lei, ou seja, instrumentos regrados pela lei, com os limites estabelecidos na lei, para que a administração pública possa, utilizando-se de sua competência dada por nós, povo, através do regime previamente estabelecido na Constituição Federal, para que ela possa dar concretude à sua função executiva, ou seja, dar concretude àquilo que está estabelecido em lei, que foi definido assim pelo povo. Então, entendido, professora, a administração pública ela vem e ela tem uma função executiva, basicamente, né, de forma típica, de dar concretude à lei, e para isso ela estabelece eu estabeleço, né, como povo, como dono, né, do interesse público, como dono deste poder, eu estabeleço a ela alguns deveres que ela deve cumprir com base no interesse público e dou alguns instrumentos para que ela possa fazê-lo dentro das limitações estabelecidas também na lei, certo? Certo. Tá, mas quais são esses limites? Bom, do ponto de vista da atuação da administração pública e dessa interação entre a administração e o administrado, a gente fala que esses limites, eles são estabelecidos dentro de um regime jurídico, assim como todos os nossos institutos, né, dentro do direito, né? Então, o que é o regime jurídico? É o conjunto de regras e princípios que vai reger aquele determinado instituto. Então, o regime jurídico administrativo é o conjunto de princípios e regras que vai reger o exercício da função administrativa, que é a função executiva, né, que a gente está
falando aqui. E todos os institutos a ela correlatos. Então, é por isso que é importante a gente conhecer o regime jurídico administrativo, porque ele é a base de toda a atuação administrativa no cumprimento daqueles deveres estabelecidos em lei ou na Constituição Federal, partindo-se dos limites daquilo que deve ser atingido como interesse público, ou seja, como a dimensão social dos interesses individuais, e por meio de instrumentos que são os determinados poderes que devem ser utilizados no limite da lei. Que lei é essa? É a lei que estabelece o regime jurídico administrativo, ou seja, que estabelece os limites, os princípios informadores, os guias de como a administração deve atuar, porque nem sempre é tão objetivo. Então, ela precisa de nortes, ela precisa de limitações, e é muito importante na atuação como um analista do MP, e aqui estou falando não só para a prova, mas também como servidor público, porque vocês vão chegar lá, entender isso. Então, fazer a análise daquele caso que chegar para você na condição de analista, com base nisso. O que autorizava o regime jurídico administrativo? Qual era o limite que aquele princípio, como norteador da atuação administrativa, permitia que aquele agente atuasse em sua função? Então, é muito importante essa base. O problema do direito administrativo, não é bem um problema, mas é uma dificuldade, diferentemente de outras matérias dentro do direito, é que a gente não tem regras codificadas, né? E a gente tem uma competência para legislar que é dividida muitas vezes entre os entes, né, federados, o que é muito natural, considerando que a gente tem um país enorme, que tem especificidades, né, em relação de norte a sul, e que devem ser, obviamente, levadas em conta. Talvez o regime jurídico ou a forma de contratação, vamos supor, do saneamento básico no norte do país deva ser diferente daquela que é no sul do país, por questões próprias daquela região. Então, essas diferenças, essas especificidades, essas mudanças, né, que a gente tem muito grandes e muito drásticas entre as diversas regiões do país, fazem com que seja necessário que a gente tenha muitas leis específicas em relação a temas iguais. É o que a gente vai falar um pouquinho sobre a licitação também, né, sobre essa questão da competência para legislar. Então, a codificação talvez seja interessante para algumas coisas, mas é natural que a gente tenha diversos diplomas normativos espalhados aí em relação ao direito administrativo por essa questão específica das competências de cada local. E, finalmente, professora, achei que era de licitação e contrato administrativo isso daqui, né? Que não era, enfim, sobre qualquer coisa. Tá. Você falou aí que tem interesse público, que tem dever-poder, que tem instrumento, que tem não sei o quê, que tem administração pública, que ela tem que dar concretude, que tem interesse público. O que tem a ver a licitação com isso? Por que tem o dever de licitar? De onde veio, gente, isso? Bom, o que é a licitação, né? Então, vamos lá. Dever de licitar. O que é a licitação? Por que eu tô aqui falando de um monte de coisa para chegar aqui e falar para vocês, dever de licitar? Qual que é o link que a gente vai fazer? Bom, toda essa introdução foi importante para falar uma coisa essencial para vocês. A licitação, de modo, mais uma vez, muito simplista, ela é justamente o instrumento que a gente estava falando antes. Então, eu tenho um dever estabelecido em lei, estabelecido na Constituição Federal, de acordo com a vontade do povo, que tem como base e como limitador o interesse público, e para isso eu dou, com base no regime jurídico administrativo, com base nos limites estabelecidos no regime jurídico administrativo, em lei e na própria Constituição Federal, eu estabeleço instrumentos para que esses deveres que eu estabeleci, que esse interesse público que eu determinei, seja efetivamente concretizado pela função, por aquele que estiver atuando na função administrativa no Poder Executivo, de modo típico ou atípico. Então, a administração, ela precisa alienar, ela precisa comprar, ela precisa locar, ela precisa, muitas vezes, permitir que particulares utilizem-se de forma exclusiva de bens públicos,
contratar serviços que precisam ser renovados por bastante anos. Então, assim, muita coisa precisa ser feita. E nem tudo pode ser feito diretamente pela administração pública. Então, para isso, ela precisa ter, dentro da lei, determinadas regras de como fazer essas contratações. E essas contratações são feitas por meio de um processo administrativo que vai garantir determinados objetivos que são muito caros e importantes para a administração pública. Por que isso? Porque, diferentemente do que ocorre com os particulares, quando a administração pública resolve adquirir, resolve alienar, resolve locar, ela não pode fazer isso livremente, por uma razão muito específica. Quando ela está curando este interesse, ela não está curando o interesse próprio, ela está curando o interesse público. O interesse não é dela. Não só o interesse, né? O próprio dinheiro envolvido nessas contratações também não é dela. Tudo que a administração pública nessa condição executiva, né, de função executiva, faz, atua sempre em representação do nosso interesse como povo. Então, ela tem limites, ela não pode simplesmente sair gastando, ela tem que atender a uma série de princípios e regras estabelecidos dentro daquele regime jurídico administrativo que dá a ela um norte e um limite. Então, a administração pública vem e fala: preciso de uma escola nova. Para isso, eu preciso que alguém construa essa escola. Fulaninho é meu amigo e ele sabe construir um muro. Acho que ele sabe construir uma escola. Isso é atender o interesse público? Só existe ele? Só ele pode? Só ele é capaz? Se o dinheiro é de um terceiro, eu posso sair gastando livremente? É diferentemente de quando a Marcela quer ir ao mercado e falar: poxa, mercado, estou precisando reformar minha casa e eu quero um arquiteto. Aí vem um orçamento e eu contrato. Geralmente, quando a gente vai contratar alguma coisa para a gente pesquisa, a gente faz orçamentos, a gente compara, a gente negocia. E por que seria diferente, então, quando a administração vai fazer uma contratação que não é em benefício dela, que não é por razão dela, que não é para atingir o interesse dela e que não é para gastar o dinheiro dela? Por que ela poderia fazer isso livremente? Se nem eu, quando faço isso para o meu interesse exclusivo e para a minha casa, para a minha propriedade, faço isso, eu cuido disso com um carinho, né, de gastar o meu dinheiro de forma mais eficiente, por que não exigir isso também de quem está fazendo isso em meu nome, na condição de indivíduo, né, integrante de uma sociedade? Então, é isso. A licitação é esse procedimento que visa atender àqueles princípios norteadores do regime jurídico administrativo, levando em consideração a característica principal, né, da função administrativa, que é dar concretude àquilo que está na lei. E o que está na lei são os deveres estabelecidos por nós, povo, de quem emana toda essa vontade, de quem estabelece esse interesse público, né? O que é o interesse, o que a gente quer que a administração pública faça em nosso benefício. Bom, a gente quer mais escola, a gente quer prisão digna, a gente quer mais hospitais, a gente quer hospitais de campanha para a Covid. Então, assim, é muito importante ter isso em mente. A licitação nada mais é, então, do que esse procedimento que é um instrumento para atingimento dos deveres estabelecidos em lei ou na Constituição Federal. E, assim, como tudo nessa vida, e boa parte dos pontos importantes do direito administrativo, a gente tem menção expressa na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, que estabelece não só a regra de licitar, mas também a possibilidade de exceções. Como toda regra, ela tem uma exceção e as exceções serão estudadas. E essas exceções, elas justificam, como toda boa exceção, justifica a regra, né? Comprova a necessidade daquela regra. E, como já falamos aqui, né, em toda essa explicação inicial, por que licitar? Porque existe um interesse público que precisa ser curado.
E ele pode ter que ser curado através de uma alienação, através de uma aquisição, através de uma concessão, e para isso a gente tem um procedimento que deve seguir aquilo que está estabelecido em lei, porque o Estado, assim como nós, é submetido à lei, né? Estamos no Estado de Direito, e, portanto, deve seguir os limites legais estabelecidos pela Constituição Federal e, obviamente, na própria lei, para que possa dar concretude por meio de atos infralegais ou infraconstitucionais. Então, esse primeiro tópico, essa primeira aula era justamente para introduzir o tema do dever de licitar, a importância da licitação e quem é ela na ordem do dia aí do direito administrativo e por que ela existe dentro da função administrativa. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer tema, qualquer questão, qualquer feedback que vocês queiram dar, por favor, contatem o pessoal do cursinho e a gente volta a se falar para continuar sobre o tema da licitação e dos contratos administrativos. Muito obrigada pela sua atenção, espero que tenha te ajudado e contem comigo. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Unicamp para o cargo de profissional para assuntos administrativos técnico em administração. Pessoal, é o seguinte, nós temos um curso online completo para você com todas as matérias. E se você assistiu a essa aula até agora, fica mais um pouquinho, porque eu tenho um recado importante para você. Eu quero trazer as informações das vantagens de você adquirir o nosso curso preparatório. Olha só, acompanhe aí comigo para você entender melhor como que funciona o curso online aqui no Vencendo Concursos. Bom, em primeiro lugar, você vai ter acesso ao curso de maneira imediata. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você receberá no seu e-mail os dados de acesso e começará a navegar na plataforma com a gente, tudo bem? Assistindo as aulas aí. Inclusive, acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação. Então, se você quiser assistir as aulas 2, 3 vezes, a mesma aula não tem problema, tá? Lembrando que você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Sabemos que uma das melhores formas e maneiras de você conseguir fixar, memorizar uma informação é justamente por meio de questões. Então, nada melhor do que questões comentadas pelos professores, ok? Tudo isso em vídeo, tá? Em aulas em vídeo, vídeo-aula é o nosso foco aqui. Porém, você também vai receber material em PDF, porque tem muito aluno que gosta sim, até para ter uns slides ali dos professores, como um material complementar. Enquanto você vai assistindo às aulas, evidentemente você vai fazendo as suas anotações, tá? Simulados, você vai ter direito a 2 simulados, nós vamos aplicar. Os simulados são importantes para medir o seu desempenho, ok? E caderno de questões, a nossa equipe está montando o caderno de questões. Isso aqui é formidável, gente, na boa. Porque a ideia nossa é você continuar, na verdade, dentro da nossa plataforma. Não precisa sair. Então você vai ter as aulas em vídeo, material em PDF e mais caderno de questões para treinar. Esses cadernos são separados por matéria, assuntos. Então você vai ter aí de 3 a 5 cadernos por matéria. Cada caderno em torno de 200 questões. Vai fazer uma diferença gigantesca na sua preparação. E a gente está com uma promoção super especial de lançamento e também por conta de ser mês de novembro aí, caso você esteja me assistindo em novembro, tá? Valor de lançamento. Olha só, pessoal, de R$ 497, você não vai pagar isso, por apenas R$ 347, ou 12 vezes de R$ 34,65. Eu só não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Então, se você tem reais interesse em estudar para o concurso público aqui da Unicamp, Campinas, né? Universidade Estadual de Campinas, cargo espetacular, nível médio, salário de mais de R$4.000, faz o seguinte, clica no link abaixo desse vídeo, na descrição vai ter um link, você vai clicar no link, vai ser redirecionado à página do curso e lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Tudo bem? Beleza? Aí tem um botãozinho amarelo lá, você vai clicar no botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começa a estudar com a gente aqui imediatamente. Mas como eu falei, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pela nossa central de atendimento. Os números estão aí, ó, 11 94783 8693
ou o 974656052. Estaremos aqui à sua disposição para sanar todas as dúvidas relacionadas ao curso preparatório Gabaritando Unicamp, ok? Lá na página do curso tem um chat online também. Sempre tem um atendente nosso online para repassar todas as informações para você. É online mesmo, tá? Não é robô não. De maneira humanizada ele vai conversar com você e vai sanar suas dúvidas. Então qualquer coisa, chama no chat online também para sanar suas dúvidas, tá certo? Beleza? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero que você faça a sua matrícula e inicie os seus estudos o quanto antes. Vai ser um concurso espetacular, só que com certeza absoluta a concorrência vai ser gigantesca. Então clica no link abaixo do vídeo aí na barra de descrição, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!